Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, uma profecia esquecida e assustadora. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Esta meditação fará apenas um resumo da profecia. Foram as árvores a ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse: deixaria eu a minha doçura e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Juízes 9, 8-15. Que são árvores em profecia? E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Marcos 8, 24. É apresentado um tempo em que os homens vão ungir um homem para seu rei. Este homem, apresentado como oliveira, porém, rejeita este pedido. Quem é ele? Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Salmos 52, 8. Da oliveira sai o azeite, símbolo do Espírito Santo. Representa um tempo em que Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus, seria convidado a reinar de forma terrena sobre os homens, mas se negaria a fazê-lo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Passa o tempo e os homens continuam buscando um rei para si. Figueira, videira e finalmente o espinheiro. Antes de ser morto, é colocada sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. A providência divina estava mostrando, ao permitir que isso fosse feito, que de fato ele, Cristo, levaria sobre si todos os pecados da humanidade. Espinho é pecado, simbolicamente. No passado, os líderes religiosos e aqueles que pouco antes queriam coroar Jesus como seu rei terreno, unidos a estes líderes, fizeram sua escolha e bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. João 19, 15. Rejeitando a oliveira, Cristo, que veio implantar no coração dos homens o reino da graça, aceitam eles um rei romano que com tirania os escravizou. Mas como nada de novo debaixo do sol, o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1, 9. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Nunca estivemos tão próximos disso. O ecumenismo tem juntado centenas de igrejas e líderes, luteranos, batistas, adventistas, muçulmanos, judeus, têm se aliado ao papado, preparando-se para coroá-lo rei. Novamente o brado está se levantando
tirando Cristo da cadeira que lhe pertence como cabeça de sua igreja e colocando-se no lugar dele um rei romano. A lei de Deus tem sido pisada. Seus mandamentos têm sido substituídos por mandamento de homens. E, finalmente, quando o domingo for decretado como lei, Cristo, a oliveira, será final e irrevogavelmente tirado, tendo sido escolhido o espinheiro como líder supremo da igreja e do mundo. E o que ocorrerá então? E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde, e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Juízes 9, 8 a 15. Finalmente a destruição virá. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sede de espinhos. Veio o dia dos teus vigias. Veio o dia da tua punição. Agora será a tua confusão. Miqueias 7, 4. Quando, pois, virdes que a abominação que traz a destruição, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então tão grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, diz o Senhor, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 15 a 22. Ao rejeitar a lei de Deus e o seu santo sábado, as igrejas do mundo se unirão em perseguição aos que tentarem se manter fiéis a Deus. Deus então intervirá. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se ao teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, 1. O mundo está se preparando. A nova ordem mundial está se formando e culminará por colocar no poder como rei mundial o espinheiro, o homem mais vil e pecador que já pisou nesta terra. Um homem que será a imagem do dragão, o diabo, e todos os que rejeitarem a lei de Deus serão enganados por ele e o adorarão. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13, 4. Escolhendo a besta, o papado, receberão dele e do dragão apenas aquilo que eles de fato podem oferecer: ódio, morte e destruição. As igrejas estão em franca apostasia, unindo-se ao papado e ao catolicismo romano. O ecumenismo reúne hoje as principais igrejas do mundo e a sua não está imune, já que todas têm ensinos babilônicos. Deus está convidando todos os seus sinceros filhos a saírem delas, para que não sejam enganados. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não participes nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Ninguém precisa ser enganado. A advertência está sendo dada. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses 2:3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Faça a sua escolha e que Deus seja contigo.